Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa aula, tá bom? Do capítulo 6, entrando hoje em capítulo novo, tá? Da página 42 à página 44. Então, abram um livro didático de vocês na página 42. Matemática, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, livro didático, página 42 a 44. Vocês deverão abrir o livro didático de vocês, o volume 2, tá bom? Caso ainda não tenha o volume 2, você irá acompanhar através do seu livro digital no Positivo On. Nós vamos entrar agora no capítulo 6, é capítulo novo, tá? Sobre probabilidade, operações e proporcionalidade. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco mais sobre probabilidades e aprender um jogo que usa calculadora e cálculo mental. Depois vai aprender regras para resolver expressões numéricas. Por fim, vai ampliar, reduzir e deformar figuras, tá? Então, esses são os conteúdos deste novo capítulo. Aqui nós temos, né, na página do capítulo, aí olhem pelo livro de vocês, nós temos aqui uma imagem, tá, da entrada de um parque de diversões. E aqui nós temos várias informações, né, que são sobre os assuntos que nós vamos entrar no capítulo. Percebam essa plaquinha aqui, ó. Nós temos informações que até 5 anos paga-se R$ 8,00 de entrada, de 6 a 12 anos e maiores de 60 anos, R$ 10,00. Acima de 12 anos, R$ 15,00. E comprando 3 ingressos de R$ 15,00, você paga só R$ 40,00, tá? Aqui, ó, faça a sua caricatura, R$ 35,00. Então, nós temos informações numéricas de valores, tá bom? E aqui, claro, né, as típicas filas de um parque de diversão para a entrada de um parque. Nós temos aqui a catraca, né, que é um dos meios também de fazer controle de passagem de pessoas, a bilheteria, tá bom? Então, aquelas características típicas de parques de diversões, tá? Aí aqui a gente começa o assunto probabilidade. João foi com os pais conhecer um parque de diversões que chegou à sua cidade. Ao ver uma barraca que dava bichos de pelúcia como prêmio em um jogo de dados, João ficou interessado. Veja o anúncio que havia na barraca. Jogo de dados. Aqui você ganha sempre. Some os pontos dos dois dados e confira os prêmios que você pode ganhar. Então, como é que funcionava? Funcionava com a somatória dos pontos dos dados, tá bom? Então, vamos lá. 2 pontos e 12 pontos, vocês recebem, né, as chances de ganhar determinado bichinho. 3 pontos e 11 pontos, 4 pontos e 10 pontos, 5 pontos e 9 pontos, 6 pontos e 8 pontos. Com 7 pontos, recomece o jogo, tá? Claro, a gente tá vendo aqui a imagem do menino que ele tá doido para ganhar o gatinho, né? Ele tá doido para ganhar o gatinho. E a gente vai ver como funciona, tá, direitinho este jogo que o João está tão interessado. Quando a gente analisa, gente, o que pode ser, quais os números que tem que cair no dado para ele jogar, a gente vê que não parece tão simples assim, né, para ele poder escolher. Porque imagine, para dar 2 pontos, você teria que ter 2 dados que saísse que número? Que saísse com o número 1. Então, os 2 dados que você jogou teriam que ter o número 1 apenas saindo. Então, saiu um de um e o outro do outro. Somando os pontos, daria o 2. Para dar 12 pontos, a mesma coisa. Você teria que fazer o quê? Jogar os 2 dados, cada um dando 6 de resultado. Então, caindo no lado com 6 de resultado. Para que isso aconteça, é aí que a gente começa a estudar a questão das probabilidades, né? Qual a probabilidade disso acontecer? Quantas chances tem disso acontecer? Que você jogue os dados e esses dados deem resultado 6 em ambos os dados, tá bom? Já nesse segundo aqui, imagine, para que você consiga tirar 3 pontos, você tem que tirar um dado com o lado 1 e o outro lado com 2 pontos para você somar e ter 3, tá? Para que tenha 11 pontos, você teria que ter um que saísse com 6 e o outro com 5. Então, a gente estuda justamente o quê? Quais são as chances, qual é a probabilidade que você tem para conseguir que estes números saiam para poder receber, né? No caso do João aqui, receber o prêmio que ele tanto quer,
tá? Percebam que o gatinho aqui é aqui, ó. Para ele escolher ganhar esse gatinho grande, ele precisa realizar o jogo do dado, onde os dados deem resultado 2 pontos, tá? Resultando um dado com 1 e outro dado com 1, ou que os dois dados saiam com o número 6 para poder somar 12 pontos, tá bom? E agora aqui na seção Diga aí, né, sobre a imagem aqui que a gente está tendo do jogo, né, que o João está tão interessado. Você já foi a um parque de diversões? Já brincou em uma barraca como essa? Por que será que os prêmios variam de tamanho conforme a pontuação obtida? Percebam que lá no na página onde estão os desenhos, né, para vocês aí aparece na mesma página que os de 2 pontos e de 12 pontos são os que são equivalentes ao maior bichinho, tá? Os bichinhos realmente, eles começam bem pequenininhos, né, nesse armário, nessa espécie de prateleira, então eles começam bem pequenininhos e vão ficando maiores. E o gatinho maior, que é o interesse do João, é aquele onde ele tem que tirar nos dados 1 em cada dado para somar 2 pontos e 6 em cada dado para somar 12 pontos. João quer muito ganhar o gatinho, será que vai poder escolhê-lo? Ele só vai poder escolher se ele tirar aquela pontuação, né, que está determinada na tabela ali. Vamos entender direitinho essa variação no tamanho dos prêmios? Então, vamos analisar, né, além do que já foi dito aqui. Para ele ganhar aquele prêmio daquele tamanho, o gatinho, poder escolher o gatinho, ele tem chances ali apenas se ele conseguir resultado 2 de 2 pontos ou resultado de 12 pontos jogando 2 dados, tá bom? E a somatória desses dados dando essa quantidade de pontos. Isso só pode acontecer se em cada dado ele tirar o número 1, porque somando 1 mais 1 eu tenho 2 pontos, né? Que é uma das regras, ou se ele jogar os dados e cada dado sair o número 6, que somando dão 12 pontos, tá bom? Aqui na página 44, nós temos aqui um quadro onde a gente vai completar com as adições possíveis usando os pontos das faces superiores de 2 dados comuns. Pode parecer complicado, mas não é. Percebam que a gente vai aqui, ó, esses são os lados do dado, certo? Um dado ele é composto por 6 lados, onde cada lado tem um valor. Então, um lado tem valor 1, outro lado valor 2, valor 3, valor 4, valor 5, valor 6, como nós estamos vendo aqui na imagem, certo? Então, nós temos aqui a quantidade de um dado e a quantidade de outro dado, também com os 6 números em sequência. O que nós temos que fazer? Nós vamos começar a ver as probabilidades fazendo a conexão do número de um dado com o outro, para saber quanto dá da soma, tá? Que aí a gente vai perceber por que essa quantidade de pontos que está lá naquela tabela de prêmios faz com que o João só tenha 2 chances, tá? De poder ganhar o gatinho, justamente pelo grau de dificuldade de tirar essas pontuações. A gente vai ver agora o porquê, tá bom? Percebam que aqui, ó, eu já coloquei o quadro preenchido, tá? Por questão realmente de tempo para vocês de visualização, senão eu teria que lançar cada um aqui, tá bom? Então, vamos lá. O dado saindo 1 em um dado e 1 em outro dado, eu tenho o resultado 2. Se um dado meu sai número 2, sai com o número 2, tem possibilidades deste mesmo 2 sair com outro dado com lado 2, então somando 2 mais 1, 3. Se esse dado sair com o número 2, soma 2 mais 2, 4. Se ele sair 2 de um lado e 3 do outro, soma 5. Se sair 2 de um lado e 4 do outro, soma-se 6. Se sair 2 de um lado e 5 do outro, soma-se 7. Se somar 2 com 6, eu tenho 8 pontos, certo? Um por um aqui, vocês vão realizar essa continha, tá? Façam sem olhar esse desenho aqui, sem olhar essa imagem, para vocês verem quanto é simples. Vocês vão fazer justamente essa conexão de um dado com o outro, tá bom? Então, aqui, ó, vamos lá para o número 4. Número 4, 4 mais 1. Então, 4 mais 1, 5. 4 mais 2, 6. 4 mais 3, 7. 4 mais 4, 8. 4 mais 5, 9.
E 4 mais 6, 10. Onde nós temos que chegar aqui para a gente perceber o que acontece, tá? O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que alguns números, alguns resultados se repetem. Então, alguns números somados vão dar resultados iguais, tá? Então, vamos olhar por casos aqui. Nós temos, na situação para ter, por exemplo, 3 pontos. Então, nós temos a soma de 2 mais 1 e de 2 mais 1, certo? Então, aqui eu tenho duas possibilidades de sair com o número 3, tá? Sair a somatória 3. Já o resultado 4, eu tenho uma possibilidade, duas possibilidades, três possibilidades, tá? De números que somados, tá? Os dados saem no resultado, sai o número 4 como o resultado da somatória. O 5 nós temos uma possibilidade, duas possibilidades, três possibilidades, quatro possibilidades. Percebam que a cada vez que aumenta o número, aumenta a quantidade de possibilidade que ele tem, tá? De ser a somatória de alguém. E aqui, então, nós temos do 6. 6 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 possibilidades deste 6 sair. O 7 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades desse 7 sair. O 8 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. O 9, né, de sair a pontuação final, tá, gente? O de 9 eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. De sair 10, eu tenho 1, 2, 3 possibilidades. Eu tenho duas possibilidades que saiam 11 na somatória dos dados, tá bom? Mas eu tenho apenas uma possibilidade que saia o número 12 como resultado na somatória de 6 mais 6. E tenho apenas uma possibilidade que na somatória de 1 mais 1 eu tenho o resultado 2. Então, por que são essas pontuações que estão para ganhar o bicho maior? Porque elas são as mais difíceis de sair. Então, se tornam as mais improváveis de sair. Porque você conseguir jogar dois dados para que os dois saiam com o mesmo número, o número 1 mais o número 1 para dar 2 e o número 6 mais o número 6 para dar 12, são muito pequenas, tá? Então, isso é a probabilidade. Nós fizemos um quadro aqui, justamente nós estamos vendo qual é a probabilidade de cada número sair. E a somatória, para saber a quantidade de pontos, tá bom? Obviamente, aqueles números que tem mais saída de resultado, de pontos, são equivalentes aos animais menores, né? Porque tem mais saída, tá bom? Então, claro, né? A gente já pensa na questão, vamos dizer assim, uma questão empresarial, questão de lucro. As chances que as pessoas têm de ganhar os animais menores é maior, porque são maiores os resultados com essa numeração, tá? Então, letra A. Quantas adições são? Nós temos no total aqui 36 adições. Ou vocês podem contar, ou vocês podem fazer a multiplicação, ó, de 6 por 6, tá? Então, 6 vezes 6, nós temos 36 adições. Letra B. Quantas somas diferentes aparecem no quadro? Aparecem no quadro, são 11 somas, tá bom? Ou resultados diferentes, tá? Por quê? Porque os números se repetem. Perceba que nós temos somatórias com números repetidos, tá bom? Então, somas diferentes são apenas 11. Então, nós só temos 11 somas que são diferentes. As demais se repetem, só troca a ordem dos números, tá? Soma é o resultado da adição, tá bom? Aqui a gente já vai ter o quê? O resultado dessa probabilidade. Quantas vezes cada soma aparece? A soma é o resultado da adição. Então, quantas vezes aquele número aparece como resultado, tá bom? Então, ó, a soma que dá resultado 2, né? A soma 2, ela aparece quantas vezes? Aparece apenas uma vez, que é quando se soma 1 mais 1. De 3 aparecem 2, de 4, 3, de 5, 4, de 6, 5, de 7, 6. Percebam que foi aumentando, né? Depois de 8, 5, de 9, 4, foi diminuindo. De 10, 3, de 11, 2
e de 12, 1. Por isso que esta soma aqui e esta soma aqui, que são os resultados mais improváveis, mais difíceis de sair, e são a pontuação justamente dos melhores prêmios, né? Do melhor prêmio do parque, tá bom? Letra D, como é a sequência de números que se formam na segunda linha da tabela? Então, como é a sequência de números que se formam na segunda linha da tabela? Voltando aqui à nossa tabela, a gente vai ver que na segunda linha nós temos qual formação de números? Nós temos a formação do número crescente, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não só nessa linha, a gente vai perceber que isso vai acontecer em todas elas, né? Então, aqui a gente tem nós vamos ter números em ordem crescente, a soma. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, aqui justamente, a letra E. Quantas vezes aparece a soma 2? E a soma 12? Justamente o que a gente estava falando, cada uma aparece apenas uma vez. Por isso, elas são muito mais difíceis de acontecer, tá bom? Então, cada uma, tá? Aparece uma vez. Letra F, qual é a chance de João poder escolher o gatinho? Se nós temos 36 somas ali, certo? Nós temos 33 somas, então nós temos 36 ali resultados da combinação de dois dados, tá? Mesmo que eles se repitam, ao todo ali nós temos 36 operações, certo? Dessas 36, apenas 2 possibilitam que João receba o prêmio que ele quer. Então, respondendo a pergunta, a chance que o João tem de tirar o gatinho são 2 chances em 36, porque nós temos 36 adições. Lembram lá no quadro? Então, são 2 chances que o João tem em 36, tá? Significa que se ele em 36 adições ali, ele apenas tem 2 chances de conseguir os números necessários para que ele consiga o prêmio que ele quer. Depois escreva essa chance em forma de fração. Lembra como é que a gente faz a fração? Então, nós temos a fração, a gente vai considerar o denominador e o numerador. O denominador é quantas vezes, né, quanto aquele inteiro foi dividido. O nosso inteiro é a quantidade de adições que nós temos, que foram divididas em 36 adições, certo? Então, 36 vai ser o meu denominador e o numerador será o número a ser considerado. Neste caso, nós estamos falando dessa quantidade de chances que ele tem. Então, será 2 de numerador e o 36 de denominador. Portanto, 2/36 avos, tá? Letra G. Escreva em forma de fração, a chance de João poder escolher o golfinho. Nós vamos ver agora do golfinho, então a possibilidade dele poder escolher o golfinho, tá? Voltando aqui, né, na estante onde estão as pontuações, o golfinho tá aqui, tadinho, né? Ele só consta aqui nessa terceira, tá? Nessa terceira fila. Então, eu preciso retirar de pontuação ou 4 ou 10 pontos, né? Tenho que ter de soma ou 4 ou 10 pontos. E na tabela a gente vai conferir quantas vezes isso pode acontecer, quantas vezes esses números aparecem como soma. E vai ser o número de chances que ele vai ter de retirar o golfinho, tá? Esse golfinho passou até despercebido, né? Porque ele e o gato, percebam que ele e o gato são os animais que não têm repetição nos outros aqui, tá bom? Então, são realmente raros de se encontrar, tá? Conferindo na tabela, a gente vai ver que eles têm 6 chances, então, tem 6 resultados de soma que tem pontuação 4 ou 10, então serão 6 sobre 36 na fração. Leitura, né, da fração de 6/36 avos. A chance é de 6 em 36, então são 3 adições em que a soma é 4 e 3 adições em que a soma é 10, tá bom? Comparando o tamanho dos bichinhos, qual é o maior, o gato ou o golfinho? Lá também, voltando na imagem, a gente percebe que o gato ele é muito maior do que o golfinho, né? Portanto, também mais difícil de ganhar. A chance de ganhar o golfinho é maior ou menor que a de ganhar o gato?
nós vimos também que a chance de ganhar o golfinho é maior. O gato só tem o quê, gente? 2 chances, tá? O gato só tem 2 chances, então a chance deles ganharem, do João ganhar o gato, é menor, portanto, a chance de ganhar o golfinho é maior, tá? E letra H, complete a frase com maior ou menor. Quanto maior ou menor é a chance de ganhar, menor ou maior é o bichinho, tá? Então, isso aqui vocês vão completar a frase. Se você completar com maior no começo, você vai ter que mudar, né? Vai ter que completar com uma. Aqui ele colocou as 2 possibilidades, mas vocês vão escolher uma delas. Então, vamos lá. Por exemplo, quanto maior é a chance de ganhar, tá? Maior é o bichinho. Então, vocês vão utilizar a palavra para preencher. Quanto menor é a chance de ganhar, quanto menor é a chance de ganhar, maior é o bichinho, tá bom? Desculpa, então apaga a parte do começo que eu falei, tá? Quanto maior for a chance de ganhar, tá? Menor é o bichinho, tá bom? Quanto menor a chance de ganhar, portanto mais difícil de ganhar, maior vai ser o bichinho, maior vai ser o prêmio, tá bom? Então, é isso, gente. Probabilidade é isso. A gente ver as possibilidades de algo acontecer, tá? E isso pode ser calculado, tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que, né, que estejam tranquilos. Não é um conteúdo difícil, comparado a tantos que nós já passamos, que foram, né, complicados de vocês entenderem, tá bom? Espero que não tenham surgido muitas dificuldades. As dificuldades e dúvidas nós tiramos na tutoria e façam os próximos exercícios, tá? Que estão aqui, ó. Agora vocês irão fazer as atividades das páginas 45 a 47 do livro didático e as páginas 44 e 45 do livro de atividades. Então, vocês têm atividades nos 2 livros, tá bom? Tanto no livro didático quanto no livro de atividades, tá? E o vídeo de correção vai estar disponível na próxima semana, que são as aulas, né, que acontecerão no próximo roteiro, tá bom? Boa aula para vocês, tá bom? Estudem direitinho e até a próxima.